Há mais de um mês, o conflito entre Israel e o grupo Hamas trouxe um grande impacto em todo o mundo, e o ambiente virtual tornou-se um dos principais campos dessa guerra. Usuários de redes sociais e até mesmo autoridades têm sido protagonistas em meio à alta circulação de informações sem uma verificação adequada. Em menos de 3 semanas, desde o início do confronto, agências de checagem, sites jornalísticos, internautas e até mesmo grandes organizações políticas têm desempenhado o papel de analisar a veracidade das informações compartilhadas. Mas antes, prazer, me chamo Júnior e hoje vamos falar sobre o que se sabe a respeito da grande quantidade de desinformação no conflito entre Israel e Hamas. Primeiro ponto, confusão entre Israel, Palestina e Hamas. A reação do público aos ataques do Hamas em 7 de outubro foi diversificada, com muitos associando erroneamente o povo palestino ao grupo. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, chegou a afirmar as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino. O Hamas, originado na década de 80, é um movimento nacionalista islâmico que busca libertar a Palestina e estabelecer um Estado Islâmico. Eles realizam ataques contra Israel a partir da faixa de Gaza, visando a eliminação do Estado de Israel. Desde as eleições de 2006, o Hamas tornou-se o principal grupo político na Autoridade Nacional Palestina, controlando a faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. Embora atue politicamente na região, o Hamas é fonte de controvérsias globalmente. Estados Unidos, Israel e União Europeia o classificam como organização terrorista, enquanto Rússia, China, Brasil e a Organização das Nações Unidas não compartilham dessa classificação. Israel, apesar de ser vítima de atentados, enfrenta acusações de promover um regime de apartheid contra os palestinos. Em 2021, a Anistia Internacional acusou Israel de crimes contra a humanidade, alegando segregação e expropriação. Em 2017, uma agência da ONU também afirmou que Israel impunha discriminação racial. O governo israelense negou as acusações, argumentando que eram manifestações de antissemitismo. Segundo ponto, alta circulação de desinformação. Com a grande repercussão da guerra entre Israel e Hamas, o conflito escalou para o ambiente virtual. Isso porque o principal palco para essa guerra de narrativa são as redes sociais. Vários usuários utilizam conteúdos audiovisuais de outros momentos distintos, gravações de outras guerras como a da Síria, grandes manifestações de anos anteriores, gravações de séries associações de políticos de outros países como Hamas ou Israel e até mesmo cenas de jogos eletrônicos fazem parte das estratégias de desinformação a respeito do assunto. O terceiro ponto, conflito entre as redes sociais e organizações políticas. Tudo isso levou organizações como a União Europeia a entrar em atrito com o X, o antigo Twitter, e o Meta e o TikTok. A organização investiga essas plataformas solicitando que haja uma revisão e maior atenção dessas plataformas em relação à alta quantidade de desinformação em meio à guerra entre Israel e Hamas. Em resposta, o Meta assegura que sua equipe trabalha por 24 horas para garantir a segurança das suas plataformas e tomar medidas sobre os conteúdos. A empresa garante que retirou e ocultou com uma advertência cerca de 795 mil mensagens em árabe e hebraico. Enquanto isso, o TikTok também afirma ter adotado medidas urgentes após o início do conflito entre Israel e Hamas. Segundo a plataforma chinesa, foram eliminados cerca de 500 mil vídeos e lives a respeito do assunto. Em relação ao X, o comissário do mercado interno da União Europeia, Thierry Breton, fez uma publicação na plataforma cobrando uma maior transparência e clareza mediante a circulação de conteúdos ilegais que podem trazer sérios riscos à ordem pública. Ele convidou a equipe do Twitter a tomar atitudes e reportar isso à União Europeia, a fim de contornar essa crise de desinformações. Além disso, ele também enviou uma carta da União Europeia à plataforma, deixando claro que, caso o bloco não receba respostas do X, a plataforma estará sujeita a multas e punições. A alta circulação de desinformação
é um dos principais pontos a serem combatidos pela Lei de Serviços Digitais da União Europeia, legislação que tem como objetivo intermediar as plataformas que conectam servidores, consumidores e conteúdos. De acordo com a lei, plataformas que violam diretrizes por meio da alta circulação de desinformação ou mesmo fake news podem ser multadas ou até mesmo ser banidas dos países que compõem o bloco europeu. Em resposta, Elon Musk respondeu diretamente à publicação do comissário, afirmando que a política do X é transparente e solicitou a Breton que listasse as violações. Já o perfil oficial do X deixou claro que está agindo conforme a política de entidades violentas e de ódio, removendo contas afiliadas ao Hamas com o objetivo de prevenir que conteúdo sobre ataques terroristas seja distribuído online. De acordo com a Reuters, o comissário Thierry Breton entrou em contato com as principais redes sociais, alertando a possibilidade dos integrantes do Hamas transmitirem a execução de reféns israelitas ao vivo. Bom, esse foi mais um episódio da agência Linha Fina. Ficamos por aqui e até mais.